Fala turma, beleza? Professor Hugo aqui. Nossa videoaula de agora vai tratar de um assunto muito interessante que é o campo elétrico, certo? Aqui é o professor Hugo, professor de física. Então vamos lá. O campo elétrico ele vem sendo analisado, vem sendo pesquisado, tentaram analisá-lo desde os tempos antigos, desde muito tempo atrás, com Aristóteles, Newton, dentre outros. O que a gente precisa identificar é que na teoria de campo, eu não enxergo esse campo. Como que eu vou saber que naquela região existe um campo elétrico? Pensando nisso, nós temos como inserir, passar para vocês essa definição formal, onde eu possa calcular, analisar esse campo elétrico em cada ponto do espaço de uma região, certo? Então, o campo elétrico, como que eu sei que existe, se existe um campo elétrico numa determinada região? Uma região qualquer. Se eu colocar uma carga de prova nesse campo e essa carga sofrer a ação de uma força, seja ela de atração ou de repulsão, é porque naquela região nós temos um campo elétrico, certo? Então, a definição formal de campo elétrico, E, que é o campo elétrico, é a força que essa carga de prova é uma carga de teste, experimenta ao ser colocada nesse campo. Por que é uma carga de prova? É uma carga de valor muito pequeno que não vai interferir na configuração, na intensidade desse campo elétrico que eu estou mensurando. Certo? Pois bem, se pela definição formal campo elétrico é força por carga, então a sua unidade, força Newton, carga Coulomb, é o Newton por Coulomb. Certo? Verifiquem aqui, eu escrevi vetor, a setinha em cima, porque o campo elétrico é um vetor, assim como força elétrica. Para eu caracterizá-lo completamente, eu preciso, além da intensidade, da unidade, direção e sentido. Continuando. Partindo da definição que campo elétrico é força por unidade de carga, eu posso manipular a formulação e escrever que força é igual a carga vezes campo elétrico. Só manipulei a fórmula, certo? Como que eu posso verificar essas características do campo elétrico? Características de direção e sentido com relação à força elétrica. Se a carga de prova for positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, força e campo têm sentidos opostos, considerando que o campo gerador ele é positivo. Ok? Vamos analisar a situação aqui. Eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa. Então, entre elas vai haver atração, sinais contrários. Então, a força, uma apontando para a outra, de atração. A carga positiva, ela produz campo elétrico divergente. As linhas saem do campo. Então, vejam só, força e campo elétrico no mesmo sentido. Já a carga negativa, ela tem campo elétrico convergente, ele é um sumidouro. As linhas vão apontar para o campo, conforme está aqui. Vejam só, força para um sentido, campo para o outro, ou seja, sentidos opostos. Isso aqui é muito importante para a gente fazer a análise de direção e sentido do campo elétrico. Vejam só, vamos fazer esses dois exemplos aqui, tá bom? Vamos lá. O número 1 é para a gente esboçar o vetor campo elétrico nos pontos A e B da situação anterior que a gente estava explicando. Essa situação aqui, em que foram colocadas cargas de prova. Então, vejam só, se a carga de prova for positiva, vejam só, força e campo no mesmo sentido. E se a carga for negativa, seria o contrário. Estamos considerando aqui a carga positiva. Tá? Era só para fazer o esboço como está aqui. Ok? Número 2. Uma carga de prova de 3 microcoulombs, lembrando que o micro vale 10 a menos 6, é colocada em um ponto do espaço onde o vetor campo elétrico tem intensidade de 10 Newton por Coulomb.
é horizontal e aponta para a direita. Caracteriza a força elétrica que atua sobre a carga. Então, primeiro, a intensidade da força é o módulo da carga vezes o campo. A carga 3 vezes 10 a menos 6 e o campo 10. Então, daria 30 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 5. Ok? É horizontal e aponta para a direita. Então, vejam só, e a carga é positiva também. Então, o campo está aqui apontando para a direita. Como a carga é positiva, a força e o campo elétrico vão ter o mesmo sentido, conforme a gente viu aqui. Carga positiva, força e campo mesmo sentido. Então, a força vai ter a intensidade que a gente calculou, direção horizontal e sentido para a direita. Em função disso, pessoal, se o campo aponta para a direita e a carga de prova ela é positiva, vai ter a mesma direção e mesmo sentido. Ok? Continuando aqui. Como que eu posso calcular numericamente o valor de um campo elétrico produzido por uma carga pontiforme? O que é uma carga pontiforme? Quando suas dimensões são muito pequenas em relação à distância que eu estou calculando. Certo? Então, vejam só. Eu tenho uma carga, no caso, fonte, no caso aqui, positiva, e vou calcular o campo elétrico a uma distância R dela. Então, vejam só, se a carga de prova for positiva, força e campo no mesmo sentido, e se a carga de prova, se o campo gerador for negativo e a carga for positiva, vejam só, que a força vai ser de atração e o campo vai apontar para a carga também. Então, isso tudo tem que ser analisado. Vamos recapitular. Olha só, a carga que está gerando é positiva, certo? Então, o campo é divergente, sai da carga. Duas cargas positivas, então, repulsão, mesmo sentido. Na situação B, a carga que está gerando o campo é negativa, certo? E a carga de prova é positiva. Então, a carga negativa geradora vai atrair a de prova. Então, vai apontar para ela. E o campo da carga negativa, ele independe da carga de prova. Então, ele vai ser no sentido da carga. Ele é convergente. Ok? Continuando. Se eu tomar a carga de prova como uma das cargas de ação do campo, eu posso chegar nessa definição aqui, ó. Se força elétrica é K, produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, e uma das cargas vai ser a de prova, eu vou cortar ela aqui. O meu campo elétrico a uma determinada distância, ele é definido por K, que é a constante eletrostática, vezes o valor da carga em módulo dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância que eu estou calculando. É a distância da carga que está gerando, onde eu vou estar calculando. Então, como eu já havia dito, ó, o campo da carga positiva ele é sempre divergente, as linhas se afastam. E o campo da carga negativa ele é convergente. As linhas apontam, convergente, apontam para a fonte. Ok? Muito importante isso. Graficamente, como ele diminui com o inverso do quadrado da distância, ele faz essa curva aqui, vejam só, essa hipérbole cúbica que é chamada do campo. Para uma análise de campo por distância, ela faz essa curva aqui, essa hipérbole cúbica que é chamada. Questão resolvida. Carga pontiforme de 1 micro está imersa no vácuo. Caracterize o vetor campo elétrico em um ponto a 0,3 metros abaixo da carga pontiforme verticalmente. Qual a intensidade da força elétrica que atua em uma carga de 3 microcoulombs colocada no ponto A? Então, vamos lá. O campo elétrico, Q dividido pela distância ao quadrado. O K, 9 vezes 10 a nona, porque estamos no vácuo. A carga, 1 microcoulomb dividido pela distância ao quadrado. A distância precisa estar em metros. Então, 0,3 metros, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, o campo vai ser 10 à quinta. Certo? Nesse ponto A, situado abaixo, vejam só, se a carga é positiva,
Então, o campo é divergente, ele vai apontar para baixo, vejam só. E a intensidade da força elétrica que uma carga de 3 microcoulombs vai sofrer lá, é só aplicar a fórmula. Força é igual a carga vezes o campo, a carga, os 3 microcoulombs vezes o campo, que eu acabei de calcular 10 à quinta, faço a operação 0,3 newtons, ok? Se eu tenho várias cargas produzindo campo elétrico em um determinado ponto, como que eu vou fazer o campo resultante? Eu vou calcular cada um individualmente, valor numérico e direção e sentido. Depois eu vou fazer a somatória vetorial. Aí nós podemos fazer soma de vetores pelo método do polígono, lei dos cossenos. Aí cada situação é de um jeito. Nós temos que analisar cada uma delas. Mas o importante é observar que as linhas, o cálculo é feito individualmente e depois no final a gente soma tudo. Uma questãozinha aqui, vamos lá. Duas cargas elétricas A e B separadas 2 metros estão imersas no vácuo conforme a figura seguinte. Carga A, menos 4, ó, negativa, e carga B, 9, positiva, tudo micro. Letra A, a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico resultante em um ponto sobre a reta 1 metro à frente de B. Então, vamos lá. Então, no ponto P aqui, ele vai sofrer a influência de A. Para a carga A, vejam só, K vezes o valor da carga dividido pela distância ao quadrado, que é 3, eu vou ter 4 vezes 10 a terceira, só que ó, se a carga é negativa, ele vai apontar para a carga. Ó. Tá vendo em vermelho aqui? Ó? Nesse sentido. Beleza. O B, K vezes o valor da carga B dividido pela distância ao quadrado, que é 1. Eu vou ter 81 vezes 10 a terceira. A carga aqui é positiva, então o campo é para lá. Então, o meu campo resultante, ó, se eu tenho o B para a direita e o A para a esquerda, eu faço um menos o outro. Eu vou ter o meu campo resultante, faço a subtração aqui, direção horizontal e sentido para a direita, porque o EB é maior. Certo? E a letra B. O vetor campo elétrico resultante em um ponto da reta AB, situado 4 metros à esquerda da carga A. Então, vai estar 4 metros para cá, para a esquerda. Então, o campo A, K, carga, dividido pelo 4 ao quadrado, que é a distância, vai dar 2,25 vezes 10 a terceira, apontando para a carga, certo? No caso, para a direita. Se a carga está aqui, vai estar apontando para a direita. O B, 9 vezes 10 a nona. O K, a carga, 9 micro, dividido pela distância, 6 ao quadrado, que é o 2 mais 4, vai dar 2,25 vezes 10 a terceira, só que no sentido contrário, porque o B vai jogar para a esquerda e o A vai jogar para a direita, e os dois têm o mesmo valor. Então, nesse ponto, a 4 metros de A para a esquerda, o valor do campo resultante é nulo. Ok? Maravilha. Linhas de campo são linhas orientadas, retas ou curvas, que indicam por ponto do espaço a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. Característica dessas linhas é direção. Ela é sempre tangente. Se eu tenho uma linha, o campo elétrico é tangente. Sentido é o mesmo da linha no ponto considerado. E intensidade é proporcional à quantidade de linhas. Quanto mais linhas numa situação, mais intenso é o campo. Aqui está a representação. Se eu tenho uma linha de campo elétrico aqui, o valor do campo é essa tangente no ponto A, tangente no ponto B. Isso aqui é importante saber para situações teóricas de gráfico, tá? O mais importante aqui é a gente saber calcular e analisar direção e sentido. Vejam só, isso aqui é importante, né, porque faz parte de todos os exercícios. O campo de carga positivo, ele tem natureza divergente, e o campo de natureza negativa tem característica convergente. As propriedades, sempre tangente, as linhas nunca se cruzam. As cargas positivas são conhecidas como nascentes e as negativas como sumidouros.
As linhas saem da carga positiva e vão para a carga negativa, conforme está aqui. Vejam só, saem da positiva e vão para a negativa, elas nunca se cruzam. Quanto mais intenso, quanto mais linhas, mais intenso é o campo. Vejam só essa representação aqui. Aqui, saindo do positivo e indo para o negativo. Aqui, uma repulsão. E aqui mostrando que a intensidade da carga positiva ele é maior. 2,5 vezes maior do que a da carga negativa. Ok? E um último exercício aqui. Para as figuras aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, para a gente identificar se é positiva ou negativa. Então, a carga A, vejam só, as linhas saem dela. Então, a carga A é positiva. A carga B, as linhas chegam nela. Ela é negativa. A carga C, as linhas saem dela. Ela é positiva. E chegam na D, a D é negativa. A E, as linhas chegam nela, ela é negativa. A F, as linhas saem dela, ela é positiva. A carga F é bem mais intensa do que a carga E. A carga C é mais intensa, tem maior valor do que a carga D. Vamos lá. Carga G, positiva, G, H e I são todas positivas, né? A H é a mais intensa, porque tem mais linhas saindo. Depois vem a G, depois vem a I. Então, vejam só, que análise muito interessante para essa situação. Tá ok? Então, espero que tenham entendido sobre campo elétrico. Um abraço e até a próxima videoaula.